Então, pessoal, eu sou Daniel Candeias, sou diretor pedagógico do Colégio Intelecto, do Sistema de Ensino Poliedro, e hoje a gente vai conversar sobre o desenvolvimento de estudos, a necessidade de uma organização para ter sucesso no vestibular. Todo o ensino médio e o pré-vestibular do Colégio Intelecto é sempre voltado para a aprovação nos grandes vestibulares. E nós recebemos alunos de toda a região e junto com os alunos um questionamento, uma insegurança, uma preocupação das famílias de como o filho deve estudar, como que tem que ser o procedimento de estudo, qual que é a dificuldade que a gente vai encontrar nesse ensino médio e no pré-vestibular. Nós conversamos muito aqui para orientar e para a gente conseguir uma aprovação desejada pela família, desejada pelo aluno. Alguns fatores devem ser levados em consideração. Um dos grandes itens que a gente sempre recebe aqui é o questionamento das famílias sobre, olha, qual que é a dificuldade que o meu filho vai encontrar, qual que é a concorrência, o como estudar, e é isso que nós vamos trabalhar hoje com esse vídeo. A primeira coisa que eu quero apresentar para vocês é que é verdade, cada vez os vestibulares ficam mais difíceis, mais concorridos. Eu separei alguns itens, algumas informações que vão ser importantes para a gente começar a entender isso. Eu peguei um grande vestibular, para uma carreira que é muito concorrida, que é o vestibular de medicina de algumas instituições muito famosas. A gente vai usar como referência USP, Unicamp, Unifesp e Unesp. Daniel, por que você pegou essas instituições como exemplo? O que a gente vai apresentar aqui, de modo nacional, a gente consegue ver de maneira regional, Os vestibulares regionais apresentam essa mesma evolução, para ficar uma forma didática e para ficar fácil de você entender. Uma coisa importante para a gente entender, a gente pegando medicina, o NUPRI, a gente tem alguns pontos para analisar. A primeira coisa, eu peguei o número de vagas que existiam lá em 1980, as vagas que eram oferecidas para o aluno no vestibular. E percebam que a gente tinha 175 vagas disponíveis no vestibular de 1980. O vestibular para 2015 apresenta as mesmas 175 vagas, ou seja, não teve crescimento. Então vem aquela história, olha, o meu filho tem que passar no vestibular porque eu passei no vestibular, porque o avô dele passou no vestibular. Ótimo, nós entendemos isso. Só que enquanto em 1980 nós tínhamos 11,9 mil alunos participando do vestibular, no vestibular de 2015, nós tivemos 16.200 alunos participando para o mesmo número de vagas. Isso dá o quê? Enquanto lá em 1980 a relação candidato-vaga era de 68 alunos para uma vaga, em 2015 isso passou para 93 alunos por vaga. É a primeira referência que a gente precisa. Como o vestibular ficou mais concorrido? Se a gente seguir essa mesma classificação, a gente vê lá em 1980, Unifesp, a Universidade Paulista. Em 1980 a gente tinha 125 vagas disponíveis para os alunos que queriam ingressar em medicina. Em 2015, 121 vagas, reduziu o número de vagas. Em 1980, 11.700 alunos fazendo a prova. Em 2015, 18.300 alunos fazendo prova. Relação candidato-vaga. Enquanto em 1980 a gente tinha 94 candidatos por vaga, em 2015 isso pulou para 151 candidatos por vaga. E vai seguir assim. Se a gente pensar, Unesp, o número de vagas de 1980 para 2015, mesmo 90 alunos por vaga, 10.400 alunos participando. Em 1980, 20 mil alunos participando em 2015. Eu tive um salto de 115 alunos por vaga, disputando lá em 1980 para 222 alunos por vaga. É impressionante. E vamos seguir. Unicamp, número de vagas em 1980, 90. Em 2015, 110. Nossa, cresceu 22% o aumento. 1.700 alunos concorrendo no vestibular de medicina de 1980.
22.400 alunos concorrendo no vestibular de 2015. Enquanto em 1980 a gente tinha 19 alunos por vaga para medicina, em 2015 a gente bateu impressionantes 204 alunos por vaga. O que eu vou ter que fazer então para conseguir vencer isso? O número de vagas, vocês perceberam que continua praticamente o mesmo, né? Poucas situações, um crescimento muito pequeno, mas o número de alunos participando, a relação candidato-vaga deu um salto impressionante. Então a gente precisa aliar uma organização de estudo, um dia a dia muito bem desenvolvido, senão a gente não vai conseguir sucesso. Uma das coisas que a gente tem que começar a entender para conseguir vencer essa questão de, nossa, como aumentou o número de alunos por vaga, é de você entender profundamente como é que funciona a prova que você vai fazer. Ah, eu sei, Daniel, que na prova vai cair as matérias básicas, eu preciso ler, eu preciso ir bem em redação, mas é muito mais do que isso, né? Cada vestibular, ele coloca um peso, ele dá uma referência para a disciplina. E conhecer isso vai fazer o aluno ter sucesso, é uma das orientações que a gente faz aqui. Vou exemplificar aqui para vocês. Eu tenho um gráfico, vou usar de novo, USP, Unifesp e Unesp. O que nós temos aqui? As disciplinas que vão cair diretamente nesses vestibulares e o peso que cada matéria tem. Percebam que são as mesmas matérias para os 3 cursos. Só que cada disciplina, dependendo da instituição que a gente estiver falando, ela tem um peso. Então, o meu aluno que vai fazer o vestibular para medicina e ele está pensando na USP, ele precisa de ter um rendimento em matemática muito menor do que o meu aluno que vai fazer o mesmo curso, medicina, mas na Unifesp. Por quê? Porque o peso da matemática na USP, que corresponde a 7%, é muito menor do que o peso para matemática na Unifesp, que corresponde a 17%, né? Eu sigo, então se ele vai fazer USP ou Unesp, a matemática está batendo. Tá. E geografia? Nossa, geografia é humanas. Humanas não, meu curso é medicina. Não preciso prestar atenção nisso. Preciso. Não dá para selecionar matéria. Não dá para selecionar aula. Por quê? Porque enquanto na medicina FUVEST, USP, geografia corresponde a 7% da nota, geografia Unesp corresponde a 14% da nota. É uma coisa absurda. Daniel, vou fazer medicina, preciso ir muito bem em biologia. Olha como o vestibular engana. 7% é a biologia Unesp, 14% para a história, 14% para a geografia. Então eu tenho que ter um aluno mais preparado em geografia e história do que necessariamente em biologia, sendo que o vestibular é para medicina. Entender isso faz o aluno entender a necessidade de estar ativo, de saber que ele tem que estudar todas as disciplinas ao mesmo tempo, que ele tem que dar crédito para cada fala de todos os professores. Como eu já falei para vocês, não tem como selecionar matéria, não tem como selecionar estudo. A gente até agora está falando de vestibulares específicos, mas eu vou fazer Enem, meu filho vai fazer Enem. No Enem muda? Não muda. Apesar do Enem ser uma prova única, ele abre vários pontos. E essa questão de uma matéria ter um peso maior, uma disciplina ter um peso maior, uma habilidade diferenciada, vai também para o Enem. O que eu tenho aqui nesse próximo slide? Essa comparação. Eu peguei o FRJ, o UNB, o FSCar, Universidade Federal do Rio Grande do Sul e o FMG. São todas instituições que a forma de entrada é o Enem. Mas é o Enem, é aquela prova que onde todo mundo vai fazer. Eu tenho lá Ciências da Natureza, Ciências Humanas, Linguagem, Matemática, e não muda. Muda, presta atenção aqui. Olha o peso que tem Ciências Humanas na UFRJ, diferente da UNB, diferente da UFSCar e diferente da Universidade do Rio Grande do Sul. Percebam que só o FMG dá o mesmo peso para todas as áreas do Enem.
Agora, as outras instituições mudam isso. Redação, por exemplo. Nossa, redação é importante? Com certeza, é sim, mas depende do curso, depende da instituição que eu estou pensando. Lembrando que a gente está vendo medicina de novo, em forma de entrada, Enem. Qual é o peso da redação? Vamos lá? Se eu estiver pensando em entrar em medicina, UNB, 8% é a nota relacionada à redação. Mas se eu já estiver pensando em um FRJ, 33% é redação. Olha a diferença absurda. O meu aluno precisa chegar no Enem sabendo disso, entendendo a instituição que eu quero, o curso que eu quero e o peso da matéria, o peso da disciplina. Isso vai fazer diferença. A partir de tudo isso, de todas essas informações, a gente precisa estabelecer o dia a dia de estudo do aluno. É uma prática intensa, é um período de preparação sem deixar nada a desejar. A gente precisa associar 4 fatores muito importantes. Quais são esses? Organização, disciplina, planejamento e prática. Sabendo daquelas informações, peso de matéria, onde que eu vou, qual que é o número de aluno por vaga, eu preciso saber exatamente a aula que eu tenho, o quanto eu preciso estudar. Disciplina de estudo. Não adianta virar para mim e falar: Daniel, estudei o dia inteiro, acordei no domingo 7 horas da manhã e fui dormir 2 horas da manhã. Perdeu tempo, chegou na segunda-feira cansado, chegou na segunda-feira não tinha pique, não ia suportar uma segunda pesada de estudos. Disciplina é igual atividade física. Não adianta ir para academia, morrer na esteira num dia só e depois o mês inteiro faltar na academia. Eu preciso daquele estudo diário, todo dia um pouco de estudo, intercalar matérias, não estudar matemática só num dia e ficar com a cabeça saindo fumaça, estudar só história, intercalar. O vestibular cobra essa habilidade. Eu preciso estudar um período de matemática, um período de história, um período de literatura, voltar, pegar a química de forma organizada. Planejamento. Esse planejamento passa pelas áreas de dificuldade. Onde que eu tenho dificuldade, onde eu tenho mais habilidade, onde eu já posso aprofundar. Se o meu aluno está num alto nível, numa determinada disciplina, é hora de aprofundar com ele, é hora de dar base para ele maior. É isso que vai dar diferença para ele. Eu preciso de um rendimento nas questões médias e fáceis do vestibular, mas o que vai fazer o meu aluno passar num grande vestibular é aceitar aquela questão difícil, e essa questão difícil vai passar pelo toque do professor, pelo detalhe do material. E a prática? Exercícios constantes, participação nos simulados, participação nas provas, participação em aulas de aprofundamento. É isso que dá a diferença. Essa foi a dica do Colégio Intelecto sobre essa questão de estudo. Valeu, até o próximo vídeo. Muito obrigado.